Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula da Rave sobre matemática. Nesse vídeo você vai aprender a realizar multiplicações e divisões de frações. Se esse assunto te interessa, é só ficar nesse vídeo porque é sobre isso que nós vamos falar agora. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não entende o conceito de frações ou como somar e subtrair frações, eu recomendo que você assista os vídeos sobre esse assunto primeiro. Os links estão na descrição. Mas se você já está afiado nisso, bora pro conteúdo. No primeiro exemplo, nós temos uma multiplicação de 2/3 por 4/5. A primeira coisa que você precisa saber é que multiplicar frações é muito mais fácil do que somar ou subtrair. Por quê? Porque aqui você não precisa que os denominadores são iguais. Então não tem aplicação de MMC ou multiplicação de denominadores. Aqui a regra é direta. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Simples. Vamos fazer isso na prática? O 2, que é o de cima da primeira fração, eu multiplico com o 4, que é o de cima da outra fração. Então 2 vezes 4, 8. Repito a mesma coisa com o denominador. Multiplico o de baixo da primeira pelo de baixo da segunda. 3 vezes 5, 15. O resultado já está simplificado porque não tem nenhum número que eu consigo dividir pelo 8 e também pelo 15. Resultado final, 8/15. Partindo para o segundo exemplo, quando o assunto é divisão, é tão simples quanto a multiplicação. Só tem uma regrinha que você precisa decorar. Você vai pegar a primeira fração e vai multiplicar, e eu não estou falando errado, para resolver divisão de frações você vai multiplicar mesmo, pela segunda fração invertida. Como assim? Nesse exemplo, nós temos 3/4 dividido por 2/5. Então, como eu disse, a gente vai pegar a primeira fração, vou copiar ela aqui, mantendo ela igualzinha, vou multiplicar, então, sinal de vezes, e inverter a segunda fração. 2/5 vai virar 5/2. Agora, eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, igual no exemplo anterior. 3 vezes 5, 15, sobre 4 vezes 2, 8. Também não tem como simplificar nessa daqui, resultado final, 15/8. E para fixar o conhecimento, vamos para um último exemplo que contém as duas operações. Nessa conta a gente tem meio, ou 1/2, que multiplica, entre parênteses, 6 dividido por 3/4. A primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver o que está dentro do parênteses. Se você não sabe o porquê disso, eu recomendo que você assista a nossa aula sobre a ordem das operações em um cálculo. O link está na descrição. Agora vamos lá, 6 dividido por 3/4. O 6 não tem denominador, nesse caso é 1, porque 6 dividido por 1 é 6. E aí como faz para a gente resolver uma divisão de frações? Copia a primeira fração, coloca o sinal de vezes e inverte a segunda fração. 3 sobre 4 vai virar 4 sobre 3. Vou copiar o restante antes de resolver. E agora eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 6 vezes 4, 24. Sobre 1 vezes o 3, 3. Copio o restante, lembrando que a organização ajuda muito na matemática. Agora a gente tem meio, que multiplica 24 sobre 3. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 24, 24. 2 vezes 3, 6. Resultado, 24/6. Dá para simplificar. Então a gente pode encontrar um número que a gente consegue dividir pelo de cima e pelo de baixo, igual a gente fez na aula de soma e subtração, mas nesse caso aqui a gente também pode dividir o 24 por 6, porque dá um número inteiro. 24 dividido por 6, 4. E essa é outra possibilidade de simplificação. Resultado final da conta, 4. Isso é tudo, o vídeo vai ficando por aqui. Se essa aula te ajudou de alguma forma, deixa o seu like e considere se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer enorme te responder. Eu espero que você tenha gostado e desejo que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima!